Olá, gente, tudo bem? Professor Thiago aqui para mais matemática. A gente vai fazer um aulão aqui, trabalhando com os nossas medidas centralizadas ou o assunto do capítulo 16 do SAIS, chamado a estatística, né? Vamos trabalhar aqui com média, moda e mediana. Vai ser um aulão, vai ser direto, não vamos parar. E é isso. Mais nada, vai deixando seu like, compartilha com seus amigos, não esqueça de se inscrever nesse canal e divulgue esse trabalho que está sendo realizado. Veja aí na descrição a respeito dos cursos que eu ofereço, né? O Academia da Matemática, você está vendo é logo. E é um curso voltado para o pessoal que usa o sistema SAIS ou gosta de um treinamento um pouco mais intensificado, com simulados ou algo do tipo. Se você desejar fazer aí pro próximo ano já, né? Reserve sua matrícula, é gratuita, reserva, só já basta, seu responsável tem que entrar em contato. E é isso. Mas vamos lá. A nossa aula aqui sobre medidas centralizadas, oitavo ano, aula para o oitavo ano, especificamente capítulo 16 do nosso livro SAIS. Temos aqui o tópico média. A média nada mais é do que somar todas as informações atribuídas em um gráfico ou em uma tabela e dividir pela quantidade. Tudo divide pela quantidade. Coloca isso na tua cabeça. Por exemplo, nós temos aqui esse quadro onde está sendo indicado as numerações de um determinado modelo de tênis vendido em um dia em uma loja. E os tênis foram esses daqui. Nós vamos fazer média, moda e mediana para esses casos, para esse mesmo caso. Aí depois a gente analisa alguns gráficos e corre para o braço. Né? Bom, ele está querendo a média. O que você vai fazer? Existem duas maneiras de você calcular a média. Uma é a média aritmética simples. E você vai pegar aqui, por exemplo, todos os valores, 36, 40, mais 35, mais 37. Nesse caso, esse 37, ele se repete, tanto 40 como 37 se repete. Depois nós vamos fazer um outro caso. Vou fazer por partes aqui. 35, 37, mais 37, mais 40, mais 37, que é esse daqui de novo, mais 38, mais 39, mais 37, mais 37, mais... Você pegou tudo isso daqui, você somou. Agora nós vamos dividir pela quantidade. Esse traço grande que eu passei é um traço de fração. Vamos contar quantos números nós temos na sua totalidade. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 números. Então, vai dividir por 13. Semelhante ao cálculo que você faz com a sua média anual, a sua média da escola. Soma todas as próprias e divide pela quantidade. É a mesma coisa. Aqui nesse caso, essa nossa soma na calculadora vai ser uma soma longa. Aí pelo menos a gente já faz um trabalho completo. 36 mais 40 mais 35 mais 30 mais 37 mais 40 de novo mais 37 mais 7 mais 39 mais 37 mais 39. Com todos os valores aqui, deu 451. 451 essa soma dividido por 13. Eu vou fazer essa calculadora e vai dar para a gente 34,69 ou 34,7 aproximadamente. Tanto faz. Esses dois valores estão corretos. Um está aproximado, o outro está na sua essência, né? O que realmente o valor significa. Professor, e aí, quando eu for calcular a média, o que vai acontecer? Qual dos dois valores eu vou colocar? Vai indicando as suas opções. Mas a média, traduzindo, seria isso. Soma tudo pela quantidade. Mas tem uma outra maneira de você calcular a média, que é a média ponderada. Ponderamentos na matemática, nesse caso, você pode traduzir como multiplicação. Eu vou organizar aqui em cima. A gente já sabe que deu 34,6 ou 34,7. Posso diminuir aqui espaço. Rapidão. Tá, 34,7 ou 34,6 aproximadamente. Como é que eu poderia organizar esse cara? Eu vou fazer uma jogada de imagens aqui, só para você entender o que acontece. Vamos nos concentrar nesse 36. Esse 36 ele aparece apenas uma única vez. Vou fazer 1 vezes 36. Mais. O 40, ele se repete uma, duas e só. Ele se repete duas vezes o 40.
mais, vamos pegar o 35, só se repete uma vez 30, mais 37 agora. O 37 se repete 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar assim, ó, 6 vezes o 37, mais o 40 já foi, o 37 já foi, o 38. Uma vez, uma uma vez o 38, mais o 39 duas vezes, né? 2 vezes o 39. E só, apenas isso. Agora eu quero que você faça uma relação entre esse 13 e esses números que estão aqui, ó, na frente, que eu destaquei de vermelho. Você para analisar? Observa que esses números que estão aqui na frente, eles indicam a quantidade de valores que nós temos, porque é uma multiplicação que está acontecendo. 1 mais 2 vai dar 3, mais 1 vai dar 4, mais 6 vai dar 10, mais 1 vai dar 11, mais 2 vai dar 13. É a mesma coisa, é a mesma conta que deu aqui em cima. E se nós formos fazer esse cálculo, nós vamos obter 451 dividido por 13, que vai ser a mesma coisa que nós acabamos de encontrar. Professor, se eu não fez a segunda logo de cara? Porque é apenas um dos comportamentos. Qual das duas está correta? As duas estão. Essa daqui, você leva um tempinho a mais para fazer, porque ela é uma média aritmética simples. E tem 13 elementos, você somou os 13. Aqui você tentou encurtar o caminho utilizando o ponderamento ou a média ponderada. No caso, as multiplicações indicando quantas vezes esses números apareceu. E é isso que é média aritmética simples e média ponderada. Acabou. Tá? Revise aqui, faça as outras situações do seu livro que trabalham com uma lista de elementos que está sendo dada aqui dessa maneira, né? E tem que ficar atento ao segundo caso, que nesse caso é a moda. Vamos olhar aqui a moda. A moda nada mais é do que o número que mais aparece. Fica fácil. Quando você organiza a média ponderada, automaticamente você já tem a moda. Observa aqui rapidão. Dá uma olhada. Qual foi o número que mais se repetiu? Ou seja, que tem esse número vermelho aqui, ó, indicando a quantidade de vezes que ele apareceu. É o 37. Então, isso significa dizer que, olhando para cá, o nosso 37 é a nossa moda. Está na dúvida? Sai contando, olha o 37. 1, 2, 3, você já fez isso anteriormente. 4, 5, 6. 37 aparece 6 vezes. Nenhum outro número se repete tanto como o 37 nesse caso, né? Então, isso é moda, é olhar o número que mais repete. Vamos olhar aqui a mediana. O termo que está bem no meio, só que você vai ter que organizar em ordem crescente. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? Vamos organizar em ordem crescente. Isso daqui são 13 números, né? O menor entre eles seria o 35. Eu vou ir circulando. Aí eu vou colocar um tracinho, mas esse traço não é de subtração. É um traço para dividir um número do outro. Depois do 35, nós temos o 36. Vai ser o maior. E ele só aparece uma vez. 36. Aí nós vamos ter o 37, que vai aparecer 6 vezes. 1, 2, 3. Utilizar o recurso. 6 vezes o nosso número 37. Aí eu vou pegar agora. Já foi 37. Deixa circular, né? Só para a gente não perder os nossos números. O 38 aparece uma única vez. Aqui. O 39 aparece duas vezes. E o 40 aparece duas vezes. Aí. Esses são os números listados em ordem crescente. Quando você for calcular sua mediana, você precisa colocar em ordem crescente. E agora nós vamos ver qual é o termo do meio. O termo do meio, tome muito cuidado. Nesse caso aqui, ó, você vai contar tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, colocando as suas posições. Primeira posição, segunda posição e assim por diante. Mas agora que eu percebi que minha luz está desligada. Boa, tá. E agora sim meu rosto está aparecendo mais. É isso. Organizamos em ordem crescente. Vamos colocar agora os posicionamentos, tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Então, vou colocar assim, ó. Primeira posição, segunda,
segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e olha quem está na sétima posição, independentemente do lado, o 37. Então, 37 é nossa mediana. É a nossa mediana. Ele é tanto moda como mediana nesse exemplo, né? Mas ele ocupa este número bem aqui. Vamos mudar um pouquinho essa nossa estrutura e vamos adicionar alguns outros valores. Você já entendeu o que é mediana, só que aqui você tem 13 elementos. E 13 elementos é quantidade ímpar de elementos. Sempre você vai ter um termo centralizado. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, tenho 13 elementos, né? Eu quero adicionar, vou adicionar aqui números aleatórios, mas continuando na ordem crescente. 14, 40, 40, 41, 42. Vamos deixar aqui por enquanto. Nós temos quantos números? 13, 14, 15, 16, 17. Vou adicionar mais um aqui. Vou adicionar mais um 42. 18. Você vai entender o porquê que tem que ser um número par de elementos. Se eu for fazer a mesma coisa para calcular a mediana, eu não vou colocar a bolinha aqui em cima, mas são as posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. Olha o que vai acontecer na nossa mediana. Nona posição, dos dois lados. Qual o problema? Apareceram dois números agora. Agora que apareceram dois números, o que vai ser a nossa mediana? Pois é, a nossa mediana vai ser a soma desses dois números dividido por 2. No nosso livro está dizendo que a mediana de quantidade par de elementos, nesse caso que nós temos 18 a partir de agora, né? Nós temos 18 elementos, a mediana de uma quantidade par de elementos é a média aritmética dos termos centralizados, quando você tem quantidade par. Nesse caso, traduzindo, é muito complicada essa expressão, né? Era como se você pegasse o 38 e o 39, somasse e daria 77 e dividisse por 2. Isso vai dar 77, 9, só 7. Isso vai dar 38,5. E realmente, 38,5, se para analisar, estaria bem aqui entre o 38 e o 30. Por que isso aconteceu nesse caso? Porque você tem quantidade de elementos pares, quantidade par de elementos, né? Você tinha aqui 18 elementos. No exemplo anterior, você tinha 13 elementos. Toda vez que você tiver uma quantidade ímpar de elementos, você vai conseguir encontrar um termo centralizado. Você tem uma quantidade par de elementos, você vai ter que fazer essa jogada, pegar os dois termos centralizados, somar e dividir por 2. Isso é mediana. Tá? Isso daí é mediana e pronto. Tem muita coisa que ficar enrolando não, tá bom? Vamos lá continuar nossas explicações. Agora nós temos aqui alguns exercícios que podem ser úteis na hora que a gente estiver trabalhando com esse nosso conteúdo. Deixa eu só diminuir um pouco aqui, editar um negócio. E aqui dá para não ocupar muito. E lá vamos nós. Vamos ver a questão. Só ver como é que é a permissão aqui. No estacionamento de um shopping, o valor a ser pago pela diária sem pernoite é de R$ 12. Os veículos que entrarem no estacionamento, mas saírem antes em até 20 minutos, têm gratuidade. Veja o exemplo da tabela referente a uma semana de movimento desses veículos. Ok, temos aqui na segunda-feira o total de veículos 650. Os veículos que tiveram gratuidade foram 12, ou seja, 148, que seria, 138, seria 150 menos 12, pagaram o estacionamento, mesmo que 150 tenham ficado nesse estacionamento. Aqui, ó, por exemplo, na terça-feira, 132 veículos estacionaram nesse estacionamento. Só que desses 132, 32 veículos não pagaram o estacionamento. Então, quantos pagaram? 132 menos 32, que daria 100. Daria 100, né? Então, apenas nesse caso da terça-feira, só 100 pessoas pagaram o estacionamento. E aqui, ó, gratuidade, eles não pagaram.
Ok. Nosso item A vai perguntar qual é a média diária de veículos nesse estacionamento. Média diária de veículos. Você vai olhar para qual número? Você vai olhar para o número de veículos estacionados, para o número de veículos que usaram esse estacionamento. Professor, mas esses daqui tiveram gratuidade. Independentemente se tiveram gratuidade ou não, eles usaram o estacionamento. Então vai ser 150, a média no caso, né? Você vai somar tudo isso aqui e dividir pela quantidade. Vai ficar organizado. 50 mais 132 mais 148 mais 175 tá? Mais 216 mais 315 mais 286. Nós somamos tudo e agora nós vamos dividir pela quantidade. Como são 7 dias na semana, são 7 números que nós temos. De 7. Sendo, isso vai gerar para a gente essa soma aqui de cima, né? Vamos ver o que vai dar, fazer calculadora. Aqui vai dar 150 mais 132 mais 148 mais 175 mais 216 mais 315 mais 208, 280. Deu 1416. Isso. 1416 dividido por 7. Dividido por 7, isso vai dar 202,28 veículos. Pode deixar a média assim, não tem problema nenhum. O importante é que você saiba fazer o cálculo da média utilizando os dados da tabela. É só isso. Vamos olhar a letra B aqui. A gente não vai. Vamos fazer a letra C também. Vamos olhar a letra B. Qual é a mediana dos veículos que utilizaram esse estacionamento? Bom, para calcular a mediana, nós precisamos organizar em ordem crescente. Eu não vou fazer uma lista. Eu não vou fazer uma lista aqui. Eu vou já enumerar a partir da minha tabela. Vai ficar assim, ó. Vamos ver quem é o menor entre eles. 132 é o primeiro. O segundo, depois de 132, 148. Depois de 148, 150. Espera, eu tenho 7 números. Eu tenho 7 números, vamos raciocinar. A, B, C, D, F, E. Pode ver que o termo centralizado é o quarto elemento? Espera, então não preciso listar todos em ordem crescente? Bom, nesse caso, você só precisa do elemento que está na quarta posição. Ou seja, o próximo que nós encontrarmos bem aqui vai ser a nossa mediana. Depois do 150, nós temos o 175. Está aqui a nossa mediana. Ele está na quarta posição. Esse cara é nossa mediana e acabou a nossa conta. Ok. Vamos agora à letra C. Deixa eu fazer uma ediçãozinha. E aí a gente vai precisar de espaço. Trazer esse nome para cá. Aqui. Nessa situação aqui, nós estamos querendo agora, a letra C, a média dos veículos que obtêm gratuidade. A média diária de veículos que obtêm gratuidade. Você vai olhar para a tabela e você vai foi bom. Você vai verificar a quantidade de veículos que tiveram gratuidade. Daqui, ó. Esses veículos aqui todinhos. Todos que estão aqui listados nessa parte. Você vai somar, né? Se a média, que ele está querendo, vai calcular assim. 12 mais 32 mais 26 mais 18 mais 12 mais 28 mais 32. E sim, vou pegar tudo, somar e dividir por 7. Essa soma, 12 mais 32 mais 26 mais 18 mais 12 mais 28, 32. Vão dar 160 dividido por 7, que é a nossa média diária, né? 2,85 veículos por dia é a média diária. Se caso a questão tivesse pedindo para a gente calcular a quantidade de quanto o estacionamento lucrou com os que pagaram, você pegaria isso daqui na média
multiplicaria pelo valor do estacionamento quando ele paga o pernoite, né? De acordo com a questão, ele paga R$ 12. Se você quiser saber quanto ele lucrou com o valor do estacionamento, você vai pegar e vai subtrair esse cara desse, e você obtém o valor apenas dos elementos, dos veículos que pagaram o estacionamento. Como eles pagaram, você multiplica por 12 e você obtém o valor que ele recebeu aqui com esse aluguel dos estacionamentos, né, nesse caso. Até que eu acho que está de boa. Vamos lá. Essa questão aqui, ela é uma questão mais para a gente entender como é que no gráfico nós podemos calcular a média, moda e mediana. E aqui uma questão que envolve aí a porcentagem, aí a gente finaliza nossa aula. Esse assunto é bem pequeno, ele não é tão demorado não, tá? Vamos lá, observe o gráfico que apresenta as notas de matemática obtidas por uma turma de 8º ano. Está aqui o nosso querido gráfico, né? E desse gráfico você precisa saber observar algumas situações que aparecem nele aqui. Nós vamos calcular a média, a moda e a mediana. Tá? Vamos parar para pensar. Primeiramente, vamos logo caçar a moda, porque a moda é o mais fácil. Ele está querendo a moda das notas. A moda das notas. Você vai fazer a seguinte pergunta: quantas vezes repetiu? Quantas vezes a nota 5 se repetiu? Você para analisar 3 vezes. Não é a moda, porque já deu para perceber que tem valores que sobem mais aqui na sua repetição. Então, de cara, a gente já sabe que o 8, a pontuação 8 é a moda, porque se repetiu 8 vezes. Já está no papo aqui, né? Mediana. Mediana, os números já estão em ordem crescente, só que aqui a gente dá uma olhada importante. Preste atenção, mediana nesse caso. Mediana. É a primeira coisa que nós precisamos fazer. Organizar em ordem crescente. É a primeira coisa. E a segunda coisa é analisar o termo do meio. No entanto, dá uma olhada. Você tem aqui, olha para essa tabela e verifica quantos alunos você tem nessa sala. Quantos alunos tiraram nota 5? 3 alunos tiraram nota 5. Isso daqui eu estou anotando, mas é para a gente somar, para a gente descobrir a quantidade de alunos. Quantos alunos tiraram nota 6? 5 alunos. Quantos tiraram 7? 7 alunos. Quantos tiraram 8? 8 alunos. Quantos tiraram 9? 6 alunos. Quantos tiraram 10? 3 alunos. Se eu for somar isso daqui, vai dar 10 mais 14, vai dar 24. 10 mais 14, 24. 24 mais 8, isso aqui vai gerar para a gente 32 alunos. 32 alunos. Tá? Então, isso aqui é a quantidade total de alunos. 32 alunos. Então, significa dizer que nós temos 32 posições sendo ocupadas aí pelas nossas notas. E é aqui que entra um ponto interessante da mediana. Vou colocar aqui para baixo a quantidade de alunos. E dá uma olhada nisso aqui agora. Diminuir a fonte. A nota 5, ela vai do aluno 1 até o aluno 3, certo? 3 mais 5 dá 8. Então, a nota 6 vai até o aluno de número 8. Começa no 4. Tá? A nota 7 vai ser 8 mais 7. 8 mais 7 é igual a 14, 15. Então, a nota 7 vai até o aluno 15. Começa do 9, vai até o 15. A nota 8 é 15 mais 8, né? Mais 8 é 23. Então, essa nota 8 vai até o aluno de posição 23 e começa na posição 16. A nota 9 vai do 23 mais 6 e dá 29. E começa no 24. Então, os alunos que tiraram nota 9 estão entre as posições 24ª e 29ª. Consequentemente, 29 mais 3 é 32, que seria o 32º, e ele começa na posição 30. Tome muito cuidado com essa análise de posições. Se você tem 32 elementos, os números do meio, a mediana vão ser 2 elementos. 32 dividido por 2 é 16. Então, eu quero a posição 16 e a posição 17. Está aqui a posição 16 e 17. Ó.
16 e 17. Quantos pontos? 8. Eu não preciso pegar 8, porque são dois números, o 16 e o 17, a posição 16 e a posição 17, e tiraram nota 8. Eu não preciso fazer isso aqui, porque isso vai dar 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, é só isso. Tá? Então, a nossa mediana, nesse caso, seria a mediana 8. E agora a gente vai dar uma atenção especial para a média para essa situação, né? E a média? Como é que ficaria a nossa média neste caso aqui? A média seria a soma de todas as notas dividida pela quantidade de alunos, que são 32 alunos. Então, vamos calcular a nossa média. A gente vai deixar para o final, né? A média vai ser: quantos alunos tiraram 5 pontos? 3. Então, é 3 vezes o 5. Mais, quantos alunos tiraram 6 pontos? 5. 5 vezes o 6. Mais, quantos alunos tiraram 7 pontos? 7. Então, é 7 do 7. Mais, quantos alunos tiraram 8? 8. 8 vezes 8. Quantos alunos tiraram 9? 6. Vai ficar 6 vezes o 9. E quantos alunos tiraram 10? 3 vai ficar 3 vezes o 10. Aqui, lembrando que esses números que aparecem na frente, que eu estou utilizando a média ponderada para resolver isso, indica a quantidade de vezes que esses números se repetiram. Assim sendo, eu posso somar 3 mais 5. 3 mais 5 vai dar 8, mais 7. 15. Buguei. Mais 8, 23. 29, 32. É exatamente a quantidade de alunos que nós temos aqui, né? Você vai fazer a soma deles. Vai dar 15. Vou fazer aqui embaixo. Vai dar aqui pra gente 15 mais 30 mais 49 mais 64 mais 27 mais 54 mais 30. Tudo isso dividido por 32. Passa para cá agora. Isso vai gerar para a gente. Vamos dar uma olhada aqui. Vou fazer na calculadora. Deixa eu pensar. 9 mais 64. Vai dar 242. Dividido por 32. Tá? É a nossa média agora. Vai dar 7,5. Ou seja, a média de notas dessa turma foi de 7,5 pontos. O interessante é que esses valores estão muito próximos. Ó. Moda é 8, mediana é 8 e a média é 7,5. Mas isso daqui é uma análise de gráfico, uma análise de média através de gráfico. Fique atento a esse comportamento. É isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Essa foi a nossa aula aí, preparação para você, né? Desse terceiro trimestre. Espero que vocês tenham gostado. Assistam essas aulas novamente e treinem esses exercícios. Até a nossa próxima aula. Falou, moçada. É nóis. Tchauzinho, gente.